Outro dia, chegando numa festa, uma pessoa que eu não tinha ideia veio falar comigo como se a gente se conhecesse há anos. É péssimo quando essas coisas acontecem e a gente não sabe o que fazer. Então é por isso que eu vim aqui encontrar com uma amiga minha que domina a arte da conversa para tirar dúvidas e dar dicas para quem é tímido e para quem é desajeitado socialmente. Querem saber quem é? Eu finjo que eu tô me sentindo desenvolta. Eu me considero tímida, mas eu... Vous rappelez de moi, Consuelo? Desde pequena, minha mãe diz que vinha os hóspedes em casa e eu já ia lá e perguntava: quer café? Não. Quer água? Não. Quer Coca-Cola? Não. Quer coisa? Sabe que eu ficava frustrada com a pessoa se não tinha interação. Geral, uma pessoa do teu lado, você se apresenta, sou brasileira, né? E daí pergunta o que a outra pessoa faz. Perguntar o trabalho da outra pessoa pode ser um pouquinho tricky dependendo da cultura. Então é sempre legal você falar: posso perguntar o que você faz? O que aconteceu de light naquele dia ou algum filme? Outra coisa que eu sempre pergunto para as pessoas, então se eu não quero entrar logo na coisa do trabalho, eu pergunto se eles têm um hobby. O hobby abre tantas portas. Para você chegar numa situação social, a gente tá falando, lógico, não do jantar entre 4 amigos, mas uma situação social onde você não conhece todo mundo, ou uma situação onde você se sente inferior, talvez, às outras pessoas, por causa da idade, por causa da posição social, trabalho em si, de uma hierarquia. Você já entra, sabe, como no mundo animal, com uma desvantagem. Então, o que você precisa fazer para superar essa desvantagem? Eu acho que você tem que estar muito bem consigo mesma. Você tem que estar se sentindo adequada e bonita. Tentar entender qual é o dress code. Precisa ser a mais bonita da festa. Não deve ir superpower, tá? Uma coisa neutra, mas bacana, tá se sentindo bonita. Eu acho outra coisa, tipo, se você tá descansada e de bom humor. Se você estiver muito nervosa, meio copinho de vinho pode ajudar antes de chegar lá. Tente ler os jornais falando de uma situação bem formal, que é estar preparadinho. Não vai começar a falar de políticas ou de finanças se não é uma coisa que você sabe fazer. Pode ter uma opinião, mas você vai mais perguntar do que dizer, né? Uma das perguntas que eu sempre faço para o pessoal de arte, porque é uma curiosidade minha. Uma obra de arte, quanto que é caso e quanto é estudo? Depende da época, mas aí você pode entrar num monte de discussões e, mais que tudo, você faz a outra pessoa falar. Isso daí é o melhor truque social, porque todo mundo quer falar. Então, se você faz uma pergunta que a pessoa entende, que não é muito carregada, que ela vai poder ir para direções diferentes, aí você aprende e você deixa eles irem conversando. Escutar. Meu pai, o grande conselho que ele me deu na vida, ele falou: você tem 2 orelhas e uma boca para ouvir o dobro de quanto você fala. Eu falo o dobro de quanto eu escuto, mas outra coisa que meu pai me falou, que eu acho super bacana, ele falou: eu tentei educar vocês, né, eu e minha irmã, em poderem estarem bem em qualquer background. Todo mundo tem algo para acrescentar na tua vida. Tem que tomar cuidado também. Quando eu fico passional sobre algum argumento, eu tendo a falar demais. Você tem que tomar muito cuidado numa situação social de não roubar a cena. Aí quando você repara que você está falando há muito tempo, então vira a conversa para outra pessoa. Eu já tive jantares de 2 que a pessoa era tão chata que eu tinha que me beliscar. Pesadelo. Aquela pessoa que você joga um argumento e eles respondem sim, não e acaba. Ou então eles levam pro lado chato, falam só deles mesmos. Tem situações que não dá pra salvar. Então você come, bebe, vê se você consegue jogar ela pra outra pessoa que tá do outro lado. Então um jeito é você vê que a pessoa seguinte não está conversando com a outra ainda, você chama ela e daí solta o cara. O que fazer quando alguém vem falar com você? Você não tem ideia de quem seja. A primeira coisa, você tem que estar com um olhar não assim, de espanto ou de vazio, né? Você quer estar com um olhar totalmente interessado. Aí você começa a olhar, ver se você lembra que eu faço perguntas genéricas, né? Então, como você tá? O que você tem feito? Quais são os seus novos projetos? Teve algo que te surpreendeu
intimamente? Além do que, são todos argumentos bons para você usar em qualquer conversa. E aí você vai tirando pistas de quem essa pessoa pode ser. A pior coisa é quando a pessoa chega e fala, você lembra de mim? E que todo mundo diz sim e não lembra. Então eu aprendi, se eu realmente não lembro, eu sim toco o braço, alguma coisa, sabe? E digo, me ajuda. E pronto. Uma das coisas que eu acho que muitas pessoas têm dificuldade é em agradecer. Quando você recebe um presente, você tem que agradecer com entusiasmo. E às vezes as pessoas dizem, não quero, ou só abrem assim. Não tem nada de pior para quem deu o presente do que não se sentir gratificado.